A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 223 da nossa leitura bíblica anual e estaremos lendo Jeremias do capítulo 21 ao capítulo 23. Nosso tema, o Senhor é o nosso pastor. Jeremias 21. Jerusalém será destruída. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então, Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas, contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores dessa cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus, que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra essa cidade, para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá, você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra vocês, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, o rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo, que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês, de fato, cumprirem essas palavras, então, pelas portas desses palácios entrarão os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas,
Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá: para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Profecia a respeito de Salum, rei de Judá. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no seu lugar, ou melhor, morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Profecia contra Jeoaquim, rei de Judá. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grita. Erga a sua voz em Bazã e grite desde Abarim. Porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz os seus ninhos nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as das mulheres que estão dando à luz. Profecia contra Jeconias, rei de Judá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e a sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. Será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Registrem que esse homem não teve filhos. É o homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi.
e ainda reinar em Judá. Profecia contra os maus pastores, Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que reinará, agirá com a sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado, Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina, os pastos dos desertos estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria havia algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com o absinto, e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas, que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho
e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda, vocês são o peso, eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão, o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor. Pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é, o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas, por que vocês dizem sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso, eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha que jamais serão esquecidos. Amém. Vamos às leituras complementares. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. João 10 e 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Hebreus 13 e 20. O grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O nosso resumo diz, Deus promete levantar um pastor fiel, o Messias. Mesmo no cativeiro, há esperança na liderança justa de Cristo. Dá um check de leitura concluída, marca nas anotações, se você tem apostila, também aqui no canal, nos comentários, aquilo que toca o teu coração. Forte abraço a todos que nos acompanham, Deus abençoe e até amanhã.